É isso, família. Meu nome é Rivas. Antigamente era conhecido como Cabala, né? Já é um apelido que vem bem da década de 80 e tudo mais. Eu tenho 55 anos, já tenho 40 anos já dentro da cultura hip hop. E é isso, dentro da cultura hip hop a gente trabalha assim os quatro elementos do hip hop, né? O breaking, rap, grafite, DJs, toda essa sequência de elementos. Então, a minha origem, ela vem assim, meu pai, ele tocava sanfona, acordeon, música sertaneja, então ele tinha dupla sertaneja, aquela coisa bem antiga mesmo, bem original. E aí a gente cresceu ouvindo isso, ouvindo música sertaneja, a gente fez um bom tempo de coral no SESI, eu e meu irmão, a família, né? E isso acabou juntando, serviu de ferramenta pra gente, né, no decorrer da caminhada, né? Então a própria música sertaneja, o coral, tudo isso veio acrescentando na nossa vida, né? Eu vivi uma boa parte, claro, da minha vida em Taguatinga, uma fase de transformação nossa, quando chega a parte do hip hop, é que QNL e na M Norte, né? M Norte realmente é onde se divide esse processo, é quando a gente começa praticamente na década de 80, 84, essa coisa toda, a gente começa a entender e começa a receber mais informações do hip hop, né? Quando a gente estava crescendo, principalmente nessa década de 80, a Ceilândia, ela tinha uma fama muito grande. E assim, a gente vai entender o contexto da Ceilândia, né? De onde saiu, das vilas, de todo aquele processo, veio para cá. E aí é tipo assim, por exemplo, se você estava em Taguatinga, ou se você estava em qualquer outra cidade de Brasília, quando você ouvia falar da Ceilândia, sempre foi de uma maneira muito pejorativa, sempre foi, lá só tem malandro, lá só tem marginal, e isso era o que se falava da Ceilândia. E aí a gente vai entender também que todo esse processo, ele faz parte de um contexto governamental, de como foi tirado lá do IAPI, da vila do IAPI, como o pessoal foi tirado, como foi jogado aqui, entendeu? Como foi dividido os lotes, como foi... Isso tudo acabou gerando todo esse contexto, porque se você é bem tratado, se você é colocado num local decente e tudo mais, você começa a trabalhar, você começa a ter uma noção diferente. Você é largado, jogado, aqui você tinha que se virar de todas as maneiras, não tinha água. Então, por isso que hoje a caixa d'água com certeza é um símbolo, é um marco da Ceilândia, porque era a resistência, era o que tinha, né? Então, assim, essa visão nossa da Ceilândia, por exemplo, sempre foi essa coisa muito marginalizada. Então, eu me lembro que, por exemplo, isso são datas que ficam marcadas na mente da gente. Por exemplo, em 1982 eu ouvi uma música do Afrika Bambaataa que se chama, né, Planet Rock. Essa música do Afrika Bambaataa, ela foi um marco dentro do hip hop, no mundo inteiro, mundialmente falando. E o interessante é que eu consegui ouvir essa música em 1982, que é o ano de lançamento dela. Então a gente pensar que hoje é fácil, né? Hoje a gente, por causa da internet, essa globalização, então o que sai lá, você tem aqui 1 minuto depois, você já pode estar ouvindo. Mas nessa década, nesse tempo, não era assim tão fácil. Mas o que aconteceu? Esse álbum foi lançado, um amigo nosso tinha viajado para o Rio de Janeiro, isso chega no Rio de Janeiro, e ele traz para Brasília, leva para Taguatinga, e na mesma hora ele chega e vai ouvir o som em casa, que era muito cultural, né? A gente botar o som para fora, as caixas de som para fora de casa, e ouvir as músicas, né? E nisso ele toca essa música do Afrika Bambaataa, Planet Rock, e que é um sampler de um grupo chamado Kraftwerk, e cara, então eles conseguiram fazer uma mistura muito louca, e essa música ela marca como um clássico mesmo dentro do hip hop, né? E a partir dali a gente ouvia muitas músicas analógicas, tudo com banda, funk, soul, aquela coisa toda, e essa música ela veio eletrônica, né? Um beat eletrônico e tudo mais. Era uma transição que estava acontecendo.
E a gente ouviu isso, eu ouvi isso em 82, e a partir dali a gente começou a ter uma outra noção. A gente começou a ouvir músicas diferentes, músicas eletrônicas, e não chegava o nome pra gente. Chegava as músicas eletrônicas, os batidão. Daqui em 83, 84, quando a gente começa a ouvir falar sobre hip hop. Entendendo que o hip hop nos Estados Unidos é datado que ele nasce em 73. A gente aqui em Brasília, Distrito Federal, ouvindo uma música que estava nascendo nos Estados Unidos, primeiro o beat, a batida dela realmente sempre foi muito envolvente. A música hip hop, ela chega e te envolve, não tem como. Mas quando a gente viu as roupas, tudo aquilo ali gerou uma identificação. A gente batia o olho e falava, caraca, velho, é isso que eu quero. Pô, caramba, que coisa louca, que é isso, que está acontecendo? Eu lembro de amigos que quando viram o breaking, a primeira vez que ele viu o break, ele largava caderno, largava tudo e falava, eu quero isso aqui pra mim, eu quero isso. Era uma identificação muito forte. Até lembrar de quando a gente começou com essa parte de empreendedorismo, né? O que era uma palavra que realmente na época não existia pra gente, então a gente falava assim, caramba, a gente precisa vender isso aqui de alguma maneira, né? Por exemplo, com a parte do grafite, eu creio que eu começo sempre nessa década de 80, quando a gente começa a pintar com tinta acrylex, camisetas, pintava boné, pintava as coisas, e aí sempre com a tinta acrylex, aquela fazendo o seu desenho e tal, e a galera, pô, caramba, que doido, faz um pra mim. Então tinha isso. Então a partir dali a gente começou a vender algumas coisas, mas nunca entendendo essa palavra que você está empreendendo ali alguma situação, mas você está vendendo ali, está fazendo um negócio, aquela coisa toda, com a sua arte, o que era pra gente era novidade, né? Você poder pintar algo aqui, onde alguém olhou e falou, pô, também quero um desse aí, faz pra mim. E aí a gente começa a entrar nesse mercado, de uma certa maneira, né? Eu me lembro que em 90, vamos lá, isso é em 80, 84, 86, 87, a gente já fazia essas coisas. Alguns desenhos em camisetas e passava pra galera, vendia ou alguma coisa. E já em 90, quando a gente já lança os nossos álbuns, por exemplo, eu com meu irmão Jamaica, a gente lança o primeiro Alibi, 95, 97. Então nessa fase dos 90, eu crio uma marca que era o meu próprio apelido, que era Cabala. Então minha tia costurava roupa, a gente vai para Goiânia, começa a comprar tecido, entender isso, ela faz as roupas, a gente vai uma serigrafia, eu criava as artes, aquela coisa, etiquetas, e começa a vender, produzir essas camisetas e vender. E falava, pô, tô vendendo as camisetas do Cabala e tal, com as artes que eu fazia. E aí a gente começa, ainda 97 também, 98, essa fase 90 a gente ainda também realmente não entendia, não falava sobre empreendedorismo, mas